Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas também é o mais abandonado. E não é por falta de fé, eu penso, e sim por falta de direção, por falta de entender. Eu era uma pessoa que não conseguia ler a Bíblia, passei os meus 26 anos sem conseguir ler a Bíblia, pastor, porque eu não entendia, eu não conseguia entender. Havia muitas dúvidas, um livro difícil, se você pega uma linguagem, às vezes, mais difícil, você não consegue compreender. Mas hoje, com a graça de Deus, com a misericórdia e assim, com o discernimento que a gente pede, com a direção que vem pessoas nos dar, a gente consegue. Hoje, o ano passado eu li a Bíblia inteira, esse ano eu estou nesse propósito de novo. E eu trouxe esse tema, estamos trazendo esse tema aqui hoje, juntos aqui, para que você também possa ser tocado e consiga ler a palavra do Senhor, para que você tenha direcionamento de Deus, que é o que a gente precisa. É a Amém. única coisa que nós precisamos, é o direcionamento de Deus através da palavra que Ele nos deixou. Pastor Cleiton, fale para nós o porquê. Primeiro apresentar, né, gente, pastor Cleiton da minha igreja, da família Morumbi aqui em Piracicaba. Conheci ele através de uma pregação que ele fez na nossa igreja, num culto da manhã, nos 12 dias, em janeiro. E aí eu falei, vou levar o Cleiton lá para o meu podcast. Tá bem? Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Estamos aqui, gente, às 8 horas da noite, na correria do dia a dia, mas aqui para servir a Deus e falar do que Ele tem para nós hoje. Muito obrigada, viu, pastor? Amém. Eu que agradeço, Carol. Uma honra, um privilégio, né? Poder estar aqui, compartilhar algo que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto, que nós vamos embora da igreja por último, porque nós ficamos conversando, explicando e tentando cada vez mais crescer nesse entendimento, né, de quem é o Senhor, né, nessa revelação que Deus deixou para a gente, que é a sua palavra. Então, vai ser um momento proveitoso aqui. A gente vai tirar muitas dúvidas, tenho certeza. Vai sim, em nome de Jesus. Queria que você começasse, pastor, nos falando o porquê que as pessoas não conseguem ler a Bíblia. Tem essa dificuldade. Eu acredito, Carol, que o problema não é que é um livro difícil demais. Não é que é um livro difícil demais. É que falta entendimento das palavras difíceis. Então, o que acontece? Quando se começa a ler, a gente vai entendendo isso, por exemplo, lá atrás. Né? Hoje nós temos mais traduções. Então, nós temos NVI, NVT, NTLH, que vai trazer uma linguagem mais fácil de compreender. Tá? Às vezes ela pode ter não um sentido, mas aquela frase que pode mudar um pouco esse entendimento. Pastor, essa é uma dúvida, já aqui falando, que era uma dúvida minha, hoje consigo compreender melhor, mas é sobre essas interpretações. Teve pessoa já que me falou assim, é difícil acreditar no que está aí, cada um interpreta de um jeito, tem uma Bíblia que é escrita de um jeito, outra Bíblia é escrita de outro, e aí nesse assunto acho que já dá para você explicar um pouco. Na verdade, são traduções. Eles estão traduzindo a Bíblia. Então, pegaram o original e traduziram. Então, qual que é a dificuldade, por exemplo, das traduções? Principalmente para a nossa língua. Estou falando da nossa língua. Né? Como que a gente vai traduzir, por exemplo, uma palavra do grego ou do hebraico? Né? Vamos usar a palavra que talvez seja uma das mais conhecidas. O amor. Para a gente, amor só tem amor. Sim. Contrário disso, não. Ou, de outra forma, é paixão. Né? Então, no grego, não. Ele está como ágape, como filéu. Mas em que sentido? Um amor fraternal, um amor de marido e mulher, Nossa, um amor de Deus. Então é mais profundo. Só que pra gente, como que eles vão traduzir um amor de marido e mulher? Aí ia ter que escrever isso. E Deus amou com amor, então ia ficar difícil de entender. Então, que Deus amou. Porque para nós é amar. Então a tradução está tendo que ser trazida para o nosso entendimento. Então pega-se a palavra, interpreta ela ou traduz ela para que ela aplique na nossa língua. isso no mundo inteiro. Né? Por isso que tem, aí nós, né, a nossa língua que tem o que, o se. Então, Nossa. é isso que... Mas é a nossa junção de palavras, de frase, a nossa construção de frase. Mas, né? aí já tô... Que Deus
ele é tão maravilhoso e perfeito que ele já sabia que isso aconteceria, que chegaria a palavra para nós. Uma hora ou outra isso aconteceria. Então, vamos montar a frase. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que... A junção da frase, né? Nossa, para que... Então, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, nós tivemos que juntar a frase. Então, não tem. Se nós pegarmos, por exemplo, existe um aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, chama Bíblia Strong. Ela te dá as palavras do original, o significado das palavras do original. Lá não tem que, porque só tem as palavras específicas do original, né? Então, a tradução para a gente vai ligar a ideia, vai juntar as frases, vai trazer esse entendimento para que nós possamos compreender o que foi dito ou o que foi escrito, né? E aí cria-se uma dúvida no entendimento. Nossa, eu começo a ler e não entendo. Mas aí, se a gente pegar as traduções mais antigas, elas têm algumas palavras que são mais difíceis de entender. As traduções mais novas já começaram a trazer para o contemporâneo, moderno, se a gente pode dizer assim, tá? Então, não é que mudou o sentido e a interpretação mudou. É que eles estão trazendo de uma linguagem mais atualizada. Mas falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. O que não... mas qual que é o grande sentido aqui? Ou o grande ponto que nós temos que pensar? Tudo que está de desacordo, né, a Bíblia não deve e não pode ser modificada por nós. Mas hoje se vê muito o pessoal tirando coisas da Bíblia. Então, são pecados que agora não é mais pecado. E colocando também coisas na Bíblia? Mudando o sentido. Sim. Na verdade, a gente vai ter, por exemplo, a Bíblia Católica, que tem os livros apócrifos, né? Que no concílio, quando foram, né, canonizar a Bíblia, montar a Bíblia do jeito que nós temos hoje, eles identificaram ou entenderam que esses livros não fariam parte desse cânon, né? Para a Igreja Católica isso faz parte. E tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Foi escrito naquele período, talvez como conhecedores ou pesquisadores ou pessoas que anseiam pelo conhecimento, podemos ler. Não faz diferença. Você não pode ler porque não tem nada a ver. Você pode ir lá ler tranquilo. Quer ler Macabeus? Vai lá ler para você entender o que está escrito lá. Não vai ter problema. O que você não pode é tirar uma doutrina de lá. Uma doutrina de uma igreja cristã evangélica com o livro de Macabeus, por exemplo, né? Então, não tem essa doutrina dentro do protestantismo, né? Não está presente, tá? Mas esse entendimento de que nós podemos usar essas traduções mais modernas para o entendimento, legal. Você quer estudar mais? Tenha duas. A gente tem aplicativos, aquela YouVersion, tem várias traduções lá. Então a gente pode usar essas diversas traduções para que nós possamos entender aquelas palavras que são difíceis. Sim. Então, você vai pegar uma palavra difícil, vamos para outra tradução para entender. Aqui deu para entender melhor. Então, usa esse jogo de versões que temos para que nós possamos entender melhor. Mas o que nós não podemos é retirar as coisas. Pecado não é mais pecado, agora é qualquer outra coisa. Né? Então, isso daqui a gente vai tirar porque não faz parte do nosso convívio. Né? Nós acreditamos isso aqui diferente. Aí se tornou uma heresia. Sim. Porque tirou ou não está interpretando da forma como deveria. Né? Então, tá lá. O que está lá, o que está aqui, está aqui. Sim. E nós temos que seguir. Então, não matarás. Deus deixou lá um mandamento. Não matarás. Então, tudo bem, não matarás. Só que Jesus disse, o texto, Moisés lá não escreveu para vocês? Não matarás? Mas eu digo, Jesus pegou agora e subiu a régua. Se você odiar o seu irmão, você já matou ele no seu pensamento. É o mesmo pecado. Então agora Jesus não veio deixar o negócio mais leve. Não, Jesus subiu a régua. Então agora os pensamentos também são pecados iguais, os cometidos, os físicos. Então, não adulterarás. Se eu não me deitar com outra mulher, não estou adulterando.
Mas Jesus falou, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você cometeu um pecado de adultério. Jesus está subindo a régua. Você está entrando num ponto que eu ia entrar com você, e eu vou fazer duas perguntas. A primeira era, esses dias eu tô colocando que eu tô lendo a Bíblia diariamente. Aí Sim. eu coloco e posto para incentivar as pessoas, né? Legal. E foi muito legal, porque uma pessoa que eu nunca esperava me chamou, falou, olha, tô vendo que você tá lendo a Bíblia, me explique como é que você faz isso, porque eu já tentei várias vezes e não consigo. Como é que eu leio? Daí eu até me corri se eu estiver errado, eu falei assim, você abre em Gênesis primeiro e começa a ler página por página, como se fosse um livro, porque se você não ler assim, você não vai entender a história toda. E eu até falei pra ela, vai começar a fazer sentido que você, porque ela falou que ela só vê os versículos, assim, que ela gosta, que ela vê por aí. Eu falei, vai fazer sentido esse versículo, às vezes o que é esse versículo, você vai ler lá atrás, faz sentido ali. Então, se é esse caminho. E a outra pergunta era, a gente tava falando aqui sobre algumas pessoas quererem falar ou achar que o Antigo Testamento não vale. Ou que não entendeu o Antigo Testamento. Nossa, mas como que pode um Deus assim? Na verdade, Carol, na maioria das vezes é porque é difícil de entender. Então nem sempre nós vamos ler um livro e nossa, isso aqui vai ser interessante. Nem sempre nós vamos ler um livro e entender de primeira. Como que aconteceu, por exemplo, olha onde a gente vai voltar. A gente vai voltar na nossa infância. Como que aconteceu as nossas aulas de português, por exemplo? A professora dava lá um texto. O que você entendeu do texto? Nossa, a gente lia 2, 3, 4 vezes. E depois ficava lá e copiava o texto. Copiava a parte do texto achando que ia dar certo. Faz um resumo desse texto. Copia lá um pedaço do texto e vambora. Na verdade, a neurociência hoje vai trazer uma clareza a respeito disso. Diz respeito à neuroplasticidade. É a adaptação do nosso cérebro frente aos estímulos que são apresentados. Então, como que eu me envolvo com leitura? Praticando. Então, como aquelas pessoas que na época da escola foram boas em interpretação, eram ótimas, excelentes em português, por exemplo, o professor dava uma interpretação, tirava de letra. Por quê? Porque criou esse caminho. Tinha o hábito de leitura. Então fica fácil interpretar. Quando nós não temos o hábito de leitura, fica difícil, porque uma página já é cansativo. E agora eu não entendo. Então como é que eu vou ler uma coisa que eu não entendo? Me fala, é cansativo demais, não dá para entender, eu desisto. Então como que funciona a neuroplasticidade do cérebro? Vamos pensar que esse caminho que nós estamos entrando é uma mata fechada. Tá? Então o caminho da leitura é uma mata fechada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que os nossos neurônios percorram essa mata fechada. Então nós estamos ali entrando na leitura. É lógico que se nós pensarmos uma mata fechada, é uma pessoa que nunca leu na vida. Sim. Mas é lógico que no decorrer do tempo, nós praticamos leituras. Em alguns pontos específicos, nós vemos uma carta, nós vemos uma notícia. Então o caminho de leitura no nosso cérebro, ele já acontece. O neurônio já corre lá. Ele percorre esse trajeto. Só que ele ainda está obscuro, é uma mata fechada ainda. Ele só tem uma trilhazinha. E quando nós vamos nos exercitando na leitura, os neurônios começam a percorrer aquele caminho. E no percorrer aquele caminho, ele começa a criar habilidade. Então, o nosso cérebro vai se adaptando àquilo. Ele vai criando essas ramificações. Então, outro exemplo. Vamos pegar um esporte que é talvez um pouco difícil. Tênis. Para quem joga tênis, tá tranquilo. Para quem não joga, é muito difícil entender que eu rebato uma bola e a bola vai para lá e não para cá. Como é que eu faço isso? Então é um movimento que o tenista faz. Então tem todo o movimento. Ele tem que rotacionar o corpo, ele tem que levar a raquete lá atrás, ele tem que bater na bola na posição certa. Se a raquete está virada para lá, se está virada para cá, se é para baixo, se é para cima, é onde ele vai direcionar a bola. Tênis é repetição. Quanto mais repetição, mais precisão, o que está acontecendo? O seu cérebro não está, ele está tendo que entender que eu tenho que andar para trás, movimentar o braço, rebater a bola, me posicionar. Então, esse caminho está difícil. Então, o que eu faço? Eu não me posiciono mais, eu só rebato a bola. Quando ele começa a entender, essa via começa a ficar pavimentada, agora você gasta menos neurônio. Então, você gasta
menos neurônio, a carga de trabalho é menor e o cognitivo já começa a se adaptar. Eu já entendi o movimento. Eu sei que eu tenho que me posicionar, pôr a mão para trás e rebater a bola. Agora começa a ficar automático. Então leitura é a mesma coisa. Eu começo a ler, eu exijo menos carga de trabalho, menos memória. Então, nossa, eu estou tendo que prestar atenção. Se fizer assim, eu desconcentrei. Por quê? Porque eu estou exigindo muito do meu cérebro para aquilo. Sim. Quando eu começo a praticar essa atividade, agora o caminho começa a ser mais fácil. Então, a carga de trabalho é menor, a memória começa a ficar mais adaptada e a leitura começa a ficar mais fácil. Então, seja qualquer livro, seja qualquer assunto. Então, ler sobre neurociência é difícil demais. Mas à medida que você vai lendo e você vai entendendo, você vai falando, cara, eu entendi, não está tão difícil. Bíblia é a mesma coisa. Então, nossa, como é que eu vou... Por que eu estou entendendo genealogia? Na verdade, não é para você ficar entendendo, nossa, ele gerou isso, ele gerou aquilo, ele gerou... É porque Deus colocou uma ideia lá, a genealogia, para que ela faça sentido, por exemplo, principalmente para o povo judeu, que para eles, genealogia é importantíssima. Mateus vai relatar toda a genealogia de Cristo. Porque para o povo judeu é importantíssimo. Marcos não. Por que Marcos não colocou genealogia? Porque Marcos escreveu para um outro público. E o público que Marcos escreveu, para ele genealogia não faz diferença. Lucas colocou genealogia. Por quê? Porque o público de Lucas era interessante a genealogia. Mateus colocou a genealogia a partir de um homem. Mateus, né? Lucas colocou a genealogia a partir de Adão. Então, nossa, por quê? Porque o público faz sentido. Pra gente, cara, não faz tanto sentido. Tudo bem, agora pode entender em algum lugar, você pode aplicar alguma coisa. Um pastor vai montar uma mensagem a respeito de uma genealogia. Ó, tá vendo aqui? Ruth entrou na genealogia de Jesus porque essa história. Então, quando a gente começa, frente a esse estímulo de leitura, começa a ficar fácil o entendimento, né? Depois que eu me formei no seminário, eu fui dar aula no seminário. E aí, um dos assuntos que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei, foi o Antigo Testamento, mas numa ideia de deixar simples o entendimento. Porque é tão difícil ler o Antigo Testamento. Um Deus tão severo, né? Que manda matar. Que Deus é esse que mandou entrar numa cidade e matar até as crianças, até os animais? Porque falta entendimento do contexto, da história. Porque pegarmos um texto isolado para lermos não dá o mesmo sentido de que lermos o contexto todo. A gente não pode abrir um livro e ler uma página de dentro e falar, não entendi nada. Não vai entender, porque você não leu o que o autor escreveu. Tem coisas que começam a fazer sentido para mim, desde Gênesis, assim, uma coisa que eu li, né, todo mundo, que começa a ligar mesmo os pontos, né? A Bíblia é isso. Né? Exato, começa ali. O Gênesis, os primeiros capítulos, é mais fácil de entender. Por quê? Porque nós ouvimos isso desde criança. Sim. O Deus que criou os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia. Ótimo, tudo bem. Êxodo também. E criou os animais, e foi... Números eu comecei a ficar meio assim a primeira vez. Então, mas olha... Pegue, faça 1 metro e isso, 2... Tá em números e também em Levíticos. Tem bastante andamentos assim de tamanho, de construção. Eu falo, nossa, meu pai ia amar. Mas eu li aquilo e falava... Então, mas olha... É isso que eu não tô entendendo nada. Mas depois você vai entender mandamento, obediência, fazer as coisas, eu pelo menos, né? Fazer as coisas como Deus manda exatamente, como Deus é detalhista, porque lá na frente tinha um porquê dessa tenda ter esse tamanho, fazer isso. Isso. É maravilhoso. Então, olha só. Quando nós pegamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, Gênesis, Moisés está contando ali o que Deus fez no início, né? Os dois primeiros 3 capítulos. Depois ele vai falar a respeito do dilúvio, ele vai falar a respeito da Torre de Babel, a chamada de Abraão. Então o que Deus está fazendo ali? Deus falou, eu quero um povo e eu quero criar uma nação. O Gênesis, Deus está mostrando para a gente como é que essa nação nasceu. Me chamou Abraão e falou, Abraão, eu vou te fazer pai de multidão. Então nasceu a chamada do povo de Israel ali. E aí foi isso acontecendo. Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó e as 12 tribos. O José no Egito.
Na verdade, as 12 tribos estão apresentadas ali, porque Jacó vai dar uma bênção para os filhos, mas o Gênesis termina com 70 pessoas indo morar, 90 pessoas indo morar no Egito com José. Entre Gênesis 50, que é o último capítulo, e Êxodo, tem uma janela de 430 anos entre um livro e outro. Mas é Moisés que está escrevendo. E aí Moisés começa a escrever o Êxodo. Agora Deus está tirando esse povo, que agora se tornou uma multidão, porque são 3 milhões de pessoas, está tirando esse povo de dentro desse cativeiro, que se tornou o Egito. Porque quando o povo chegou, eles não eram escravos. O povo chegou lá com José. José era o segundo no reino. Tava todo mundo bem. Os irmãos de José falaram, gente, nós fizemos uma mancada com José, que nós chegamos bem no Egito, hein? Todo mundo respeita nós agora. Por quê? Porque José é o segundo aqui. O tempo se passa, o faraó morre, vem outro faraó, e agora o povo começa a ser oprimido. E agora o povo se torna escravo. E Deus vai tirar esse povo de lá e vai caminhar no deserto. O que está acontecendo aqui? No Êxodo. Números, Levíticos e Deuteronômio estão inseridos no mesmo contexto, no mesmo lugar. Os livros, se nós pegarmos a data dos livros, Moisés escreve as datas todas juntas. Então Moisés tirou o povo do Egito, caminhou com o povo no deserto, o povo se estabeleceu, parou no pé do monte, Moisés sobe e fica 40 dias no monte. Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, Moisés desce, vê o povo numa festa porque fizeram um bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas, Deus fala, sobe de novo, só que agora você faz uma tábua porque eu não vou fazer mais. Você faz a pedra e traz para mim. Faz uma tábua e traz, porque eu vou escrever de novo os 10 mandamentos. Moisés passa mais um tempo com Deus e desce, e agora, aí o que Deus está dando para Moisés? Todas as leis, tanto religiosas como civil. Deus está dando para Moisés a lei civil. Como é que vai acontecer, como é que essa nação vai se portar? Então Deus está dando todas essas leis. Como que o culto acontece e como a nação deve ser com a questão civil. O livro de Deuteronômio, já se passaram 80 anos que o povo saiu do Egito. Já caminhou a primeira geração, morreu a primeira geração, Josué e Caleb ficaram vivos e agora eles estão caminhando para o final, né, para assumir a terra. Deuteronômio começa. Moisés senta o povo no pé do monte, de frente para o Rio Jordão, e fala, deixa eu relembrar a lei. Então, Deuteronômio, Moisés está relembrando tudo que Deus já mandou fazer. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos E Deuteronômio. São escritos por Moisés. Por Moisés. Todos esses. Os 5. Depois, que isso que... Uma dúvida de uma... Eu vou tirar dúvidas Vambora. das minhas, tá? De pessoas, assim, do dia a dia, não dos caras já que manjam já. Mas uma pessoa da minha família falou, como? É assim, uma pessoa que crê, mas fica em dúvida. Tá. Mas como? Falar que foi Deus que escreveu, tem coisa aí que não faz sentido. Moisés escrever uma coisa que ele nem estava lá em Gênesis para ver. E aí que vai a revelação, mas aí é muito além a pessoa tentar compreender isso, né? Moisés escreve, ou não só Moisés, mas todos os autores dos livros bíblicos, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, foram inspirados por Deus. Então, é o Espírito Santo na vida deles e eles escrevendo. Como que Moisés, esse é o meu pensamento, como é que Moisés escreve Gênesis? A criação. Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus em cima do monte, dentro de uma nuvem. Por que Deus colocou Moisés dentro de uma nuvem 40 dias e 40 noites? Para testar o coração de Moisés? Deus estava dando para Moisés um contexto. Moisés, você sabe como é que aconteceu tudo? Não, Senhor, me conta. Então, escreve. E Moisés foi, que isso, cara? Sério que você tirou Adão do jardim? Tirei. Não acredito que você fez isso, Deus. E Moisés tinha uma amizade com Deus, um modo de conversar com Deus, porque Moisés falava com Deus face a face. Quando Moisés descia do monte ou saía da tenda do encontro, o rosto de Moisés brilhava. E Moisés tinha que usar um véu, porque o povo não aguentava olhar para Moisés, porque o rosto dele brilhava. Que ser é esse? Moisés tem coragem de falar assim, quando o povo peca, e Moisés sobe no monte lá e Deus fala,
Moisés, vamos acabar com esse povo, vamos começar de novo. Eu com você. Eu e você não resolve a parada. Moisés falou, Deus, não faz isso, cara. O que vão pensar do Senhor? O que vão pensar que o Senhor tirou o povo do Egito e matou no deserto? Não, Deus não faz isso não, cara. Olha a amizade de Moisés e fala, Deus, não faz isso. Talvez hoje alguém fale, Deus, acaba com eles e vão começar de novo. Deixa eu ser estrela nesse negócio aqui agora. Deixa a partir de mim. Moisés não, falou, Deus não faz isso, cara. Aí Deus falou, Moisés, eu nem vou mais com vocês. Vou colocar um anjo, o anjo tá lá, vai resolver a parada. Pode ir. Aí Moisés falou, Senhor, deixa eu explicar pra você. Se você não for comigo, nem vou. Pode tirar o meu nome do livro da vida, escreve, risca meu nome do livro que eu nem vou. Se você não estiver comigo, eu não vou. Mas Deus não está falando que um anjo vai. Eu estou colocando alguém poderoso lá. Não, Senhor, mas não é o anjo, é eu e você. Nós passamos 40 dias no monte agora. O Senhor explicou para mim cada coisa. Contou para mim que você apareceu para Abraão antes de destruir uma terra. Isso deixa claro na Bíblia que toda essa revelação Moisés veio no monte. No meu entendimento, eu vejo Moisés lá, porque a gente tem que ler com esse entendimento. Cara, como é que era isso? Deixa eu me transportar para lá. Uma coisa interessante, né, que uma vez eu ouvi, que toda vez que você for ler a Bíblia, que, não entendo, Espírito Santo, venha comigo agora, você precisa, já fica comigo, né? Ilumina o meu entendimento. Mas vem aqui agora, ilumina, porque a tua palavra, você precisa me falar o que você quer comigo aqui agora. E é interessante a Bíblia, né, pastor Cleiton, porque às vezes eu tô em crônicas igual você. Eu vou chegar pra você, pastor Cleiton, eu entendi isso aqui, ó, que Deus falou comigo. Você vai falar, nossa, mas eu entendi outra coisa. É assim, né? Olha só. A essência da palavra é a mesma. Sim. Mas a maturidade é de cada um. Uhum. Então Deus quer tratar em algumas situações com as pessoas diferentes. É porque eu vejo muito isso. Porque eu preciso ouvir dessa forma, você precisa ouvir daquela.